É isso aí, meus amigos. Boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Sport na edição dessa segunda-feira. Desde já, espero que seu dia tenha sido muito bom. Desejo a todos vocês uma grande semana, que sejam dias abençoados por Deus e que possamos alcançar todos os nossos objetivos. Vamos juntos abrindo a semana no Connect Sport de hoje, recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. É uma imensa honra e prazer estar na sua companhia nas nossas plataformas de transmissão YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Para vocês que nos acompanham também pelo site connectbrasiltv.com. Vamos juntos para mais um Connect Sport. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar e interagir conosco, porque o nosso programa é feito para você. No programa dessa segunda-feira a gente vai falar bastante para vocês que nos acompanham sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil, trazendo resultados, análises e gols dos jogos para vocês que nos acompanham, destacando aí tudo que ocorreu na nona rodada do Campeonato Carioca, com o empate entre Fluminense e Flamengo por 0-0, a vitória aí do Madureira diante do Botafogo por 2-0 e destacando também a partida que encerra a rodada entre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Vamos falar também do futebol internacional, das principais ligas europeias, Copa da Inglaterra, Série A do Campeonato Italiano, Bundesliga, La Liga e muito mais. Destacando também os playoffs da Champions League, que começa amanhã os confrontos decisivos da Champions que a gente vai abordar para vocês. Nosso giro de notícias do esporte, o quadro Você Sabia, nossas informações do mercado da bola e destacando também para vocês o Campeonato Paulista, a oitava rodada com a vitória do Corinthians diante do São Bernardo, destacando também o empate entre Água Santa e Palmeiras por 1-1, um empate também em Novo Horizonte entre Novo Horizontino e Santos por 0-0 e a vitória do Bragantino em casa diante do São Paulo por 1-0. Então chega mais porque está no ar o nosso Connect Sport, trazendo muita informação do mundo esportivo para vocês que nos acompanham. Mas antes de iniciarmos, a gente vai fazer um apelo aqui para vocês que nos acompanham. Nós estamos divulgando desde aí das últimas semanas no Connect Sport a vaquinha que a Júlia Del Prado está organizando, jogadora de futebol. Para quem não sabe, a Júlia esteve aqui no Connect Sport no ano passado, é jogadora de futebol feminino com passagens aí por Santos Centro Olímpico, e ela está tendo uma grande oportunidade na sua vida profissional e também na sua vida pessoal de poder atuar no futebol dos Estados Unidos e também de estudar em uma universidade numa universidade americana. Então por isso ela está organizando uma vaquinha para vocês que nos acompanham nas redes sociais dela. Eu conversei com a Júlia, me autorizou a divulgar, e se estamos divulgando aqui no nosso programa é porque é algo sério. Então, neste momento, a gente vai passar um vídeo que a Júlia explica aí o intuito, por que ela está organizando a vaquinha que neste momento vai estar passando aí para vocês. Beleza, eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda para vocês para realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro, e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real para poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá para os Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí para conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É isso aí, o vídeo passou aí para vocês neste momento nas redes sociais da Júlia Del Prate, no qual ela explicou aí para vocês o motivo que ela está organizando essa vaquinha. A gente sabe que sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, questão de logística requer muitos gastos com visto, passaporte, também tem a questão de alimentação, enfim. Tudo isso requer um custo financeiro que a Júlia Del Prate, com esse intuito, está organizando essa vaquinha. Se você está nos acompanhando, gostou e quer saber como contribuir, basta entrar lá no Instagram da Júlia Del Prate Júlia, está aparecendo o arroba dela na imagem ao lado, que você vai ser direcionado no link da bio dela, da vaquinha. Você pode estar acessando esse link e fazendo a sua contribuição. Como a Júlia mesmo frisou, a viagem é apenas em agosto e até lá a gente vai seguir divulgando aqui no Connect Sport, que eu tenho certeza que a Júlia vai alcançar este objetivo dela. Bom, vamos seguir aqui com o nosso Connect Sport, trazendo para vocês então os campeonatos estaduais. Vamos começar aí trazendo para vocês os gols dos campeonatos estaduais pelo Brasil em primeira mão, destacando aqui para vocês, começando com o campeonato, destacando aí o Campeonato Paranaense em primeira mão, com a nona rodada, de vitória do Coritiba aí diante do Azures pelo placar de 2-0, destacando também a vitória do Atlético Paranaense diante do Maringá pelo placar de 3-2. Vamos frisar também o Campeonato Cearense, a quinta rodada, com a vitória do clássico entre Ceará e Fortaleza, vitória do Ceará por 2-1. Pelo Campeonato Goiano, a oitava rodada, que também teve clássico regional, o Atlético Goianiense superou aí o Goiás fora de casa por 2-1 na Serrinha. Campeonato Baiano, sétima rodada, o Bahia goleou o Colo-Colo por 6-0 e o Vitória superou aí o Porto Sport
por 2-0. Pelo Campeonato Pernambucano, sétima rodada, o Sport goleou o Maguari por 5-0, o Náutico goleou o Afogados por 4-0. E pelo Campeonato Catarinense, oitava rodada, o Barra venceu o Figueirense por 1-0, o Brusque empatou com o Criciúma por 1-1. E o Avaí aí venceu o Marcílio Dias por 3-0. Destacando aqui para vocês, o Atlético Paranaense está nas quartas de final do Campeonato Paranaense. De virada, o Furacão venceu o Maringá por 3-2 na noite deste domingo no estádio Willie Davis, pelo desfecho da nona rodada do Campeonato Paranaense. Matheus Moraes 2 vezes colocou o Dragão em vantagem. No entanto, a equipe mandante perdeu o zagueiro Gustavo Vilar, expulso ainda no primeiro tempo. Allan Kardec fez 2 gols e João Cruz marcou o outro gol e o Furacão virou a partida. Destaque agora que o Coritiba venceu o Azures por 2-0 no estádio Os Pioneiros neste sábado pela nona rodada do Campeonato Paranaense. Com vários desfalques, o Coxa construiu o placar com 2 gols de Della Torre ainda no primeiro tempo. O resultado encaminhou aí a vitória do Coritiba e garante aí, o Coritiba está muito perto de garantir uma classificação nas quartas de finais do Campeonato Paranaense. Já o Campeonato Cearense, no primeiro clássico rei do ano, o deu vozão, o Ceará venceu o Fortaleza por 2-1 no sábado no Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Lucas Mugni e Pedro Henrique fizeram os gols ainda no primeiro tempo do Ceará. O Fortaleza teve uma atuação apática. No segundo tempo, o Fortaleza melhorou. Eu falei, o Ceará teve uma atuação apática, peço perdão. O Fortaleza teve uma atuação apática, mas no segundo tempo a equipe de Vojvoda melhorou e Lucero descontou nos pênaltis, mas não foi o suficiente para buscar o empate. Com isto, o Ceará venceu aí nesta quinta rodada do Campeonato Cearense. Destaque que as duas equipes já estão garantidas nas semifinais da competição. Pelo Campeonato Goiano, com um gol no início e outro no fim, o Atlético Goianiense venceu o Goiás por 2-1 na tarde deste domingo pela oitava rodada do Campeonato Goiano. O Dragão saiu na frente com um gol de William Potker e viu o Verdão igualar o marcador com Juninho. Mas a destacar que Alejo Cruz, no final da partida, garantiu a vitória da equipe do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, com esse resultado, chega a 13 pontos e pula para a quarta posição. O Goiás estaciona nos 10 pontos e cai para sexto. No Campeonato Pernambucano, a gente vai trazer um giro para vocês. O Sport, em um jogo de lance polêmico, o Sport aplicou um chocolate no Maguari e venceu o time Bonito, o time de Bonito por 5-0 neste sábado pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano na Ilha do Retiro. Os gols do Rubro Negro, que se recuperou da sequência de 2 derrotas na temporada, foram marcados por Deni Lobato e o estreante Pablo, que marcou 2 vezes, Carlos Alberto, que também debutou balançando as redes vestindo o vermelho e preto, e o clube de Bonito teve personalidade, assustou com o Thiago Couto em algumas oportunidades, mas prevaleceu a superioridade técnica dos mandantes. Vale destacar que a resposta imediata do Leão, após a série de 2 partidas sem vencer, o Sport subiu de quarto para terceiro colocado na tabela de classificação, agora com 12 pontos em 7 jogos. O Maguari, que tinha uma sequência de 3 jogos antes dessa derrota, hoje amarga o segundo revés consecutivo no Campeonato Pernambucano. Falando agora do rival do Sport, o Náutico, que de um início protocolar burocrático e com vaias da torcida, aos aplausos no fim, resultando aí na goleada do Náutico diante de 4-0 pelo Afogados, na tarde deste domingo nos estádios dos Aflitos pela sétima rodada. O Timbu abriu o placar aí no primeiro tempo com prata da casa, o Kylon, e destaque que só largou a vantagem na etapa complementar, principalmente após a entrada do meia Patrick Allan, que também marcou no duelo. Hélio Borges e Marcos Ítalo completaram aí a vitória alvirrubra. Destaque que com o resultado o Náutico se recupera do revés contra o Retrô e leva o time à vice-liderança do Campeonato Estadual com 13 pontos. Já vamos agora pular para o Campeonato Baiano, destacando vitória. Um gol marcado pelo estreante Carlinhos, ex-Flamengo, aos 44 minutos do segundo tempo, garantiu o triunfo do Vitória e garantiu aí que o Vitória mais perto da classificação antecipada no Campeonato Baiano para a próxima fase. Graças ao estreante, o Rubro Negro venceu o Porto Sport por 2-1 no encontro válido pela sétima rodada do Campeonato Estadual. Antes dele, Fabri havia inaugurado o placar para o Leão e Adriano Napão buscado o empate para os visitantes ainda no primeiro tempo. Destacando que com esse triunfo, o Vitória chega aí a 15 pontos e segue na liderança do Campeonato Estadual. Para finalizarmos esse primeiro bloco de análise de campeonatos estaduais, vamos falar do Bahia, que em ritmo de treino não tomou conhecimento do Colo-Colo e goleou por 6-0 na casa de apostas Arena Fonte Nova. Com menos de 15 minutos, o tricolor já vinha balançado as redes com Canu e Lúcio Rodrigues 2 vezes. Os dois voltaram a marcar no segundo tempo e o William José fechou a conta no jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Com esta vitória, o Bahia segue a perseguição na caça do Vitória e ocupa aí, vale destacar, a vice-liderança também com 15 pontos. Para vocês que nos acompanham, então, este foi um pouco aí dos destaques dos campeonatos estaduais. Primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta a falar nos campeonatos estaduais, dando ênfase ao Campeonato Mineiro, Campeonato
e também ao Campeonato Gaúcho no Conect Sport. Bom, Gustavo, pode voltar aqui para a gente para destacarmos aqui o Campeonato Carioca, para quem nos acompanha, o Campeonato Carioca aí na 9ª rodada. Bora começar falando então sobre essa partida entre Botafogo e Madureira, a partida que aconteceu no estádio Kleber Andrade, e o tricolor suburbano aí superou a equipe do Botafogo pelo placar de 2-0, os gols marcados aí pelo Vaguinho e também pelo Cauã Coutinho. Começando falando que foi um primeiro tempo de muito movimento de ambas as equipes no estádio Kleber Andrade no Espírito Santo. O Botafogo atuando com um time alternativo, criou boas oportunidades, mas eu senti que o Botafogo teve muita dificuldade na parte do meio campo, sem ter aquele meia articulador no setor ofensivo da equipe. Isso pode ter afetado muito o desempenho do Botafogo no primeiro tempo da partida, mas mesmo assim o Botafogo criou algumas oportunidades e poderia ter aberto o placar. Já a equipe do Madureira é uma equipe bem postada taticamente, optou pela pressão na saída de bola do Botafogo e principalmente explorar o contra-ataque. Quando teve a oportunidade, no primeiro tempo, conseguiu fazer aí um placar de 1-0, o lance está passando aí para vocês. Num contra-ataque, a equipe do Madureira conseguiu abrir o placar no cruzamento do Wallace. Wagninho marcou o gol no primeiro tempo, garantindo a vitória parcial pelo placar de 1-0. Na volta do segundo tempo, a partida permaneceu da mesma forma. O Botafogo fez algumas substituições com a entrada do Igor Jesus, com a entrada do Vitinho, passou a articular mais jogadas e criar oportunidades, mas não foi o suficiente para a equipe tentar buscar o gol de empate. Com isso, em um outro contra-ataque, já no finalzinho do segundo tempo, em uma outra escapada no sistema ofensivo, o Madureira conseguiu marcar o seu segundo gol com o Cauã Coutinho e assim garantir a vitória diante do Botafogo pelo placar de 2-0. Vitória importante aí para o tricolor suburbano aí nesta rodada do Campeonato Carioca, e o Botafogo não consegue uma vitória, segue com mais um revés aí dentro do Campeonato Carioca. Vale destacar que agora o Botafogo precisa dar uma resposta urgentemente ao seu torcedor na próxima rodada da competição no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E tivemos a grande vitória do Madureira diante do Botafogo pelo placar de 2-0. Agora vamos falar do clássico carioca entre Fluminense e Flamengo, para vocês que nos acompanham. Clássico que ocorreu neste sábado no estádio do Maracanã, uma partida que eu acredito que o calor, o clima afetou muito o desempenho de ambas as equipes na partida, porque o primeiro Fla-Flu de 2025 decepcionou muito, de um Flamengo que adotou uma postura de ficar mais com a posse de bola e atacar mais o Fluminense, e o Fluminense explorar o contra-ataque, mas o Flamengo não teve tanto êxito em criar oportunidades. Foi um jogo bom, bastante escasso em oportunidades no primeiro tempo. Vale destacar que a primeira chance do Fluminense foi numa chegada ofensiva do Germancano, que ele finalizou cruzado, mas a bola não atingiu a meta do goleiro do Flamengo, com isso se perdeu pela linha de fundo, e o Flamengo chegou a criar uma oportunidade no jogo de número 500 do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo, num cruzamento, Bruno Henrique de cabeça, a bola ainda passou raspando o travessão na meta do goleiro Fábio, mas se perdeu pela linha de fundo. Com isso foi as duas principais chances no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, a postura continuou da mesma maneira, de um Flamengo com mais posse de bola e o Fluminense explorando o contra-ataque. Vale destacar que o Flamengo teve duas chances, uma com o Luiz Araújo e uma outra finalização. Essa foi a principal da partida, em um cruzamento, a cabeçada aí do Everton Cebolinha. O Fábio fez uma grande defesa, garantindo assim um empate por 0-0 entre Flamengo e Fluminense. Com esse resultado, o Flamengo aí perde a chance de ser líder do Campeonato Carioca, e o Fluminense segue ameaçado na tabela de classificação, podendo assim não se garantir na próxima fase do Campeonato Carioca, nas semifinais. Então o Fluminense precisa reagir nessas últimas rodadas da competição se quiser garantir a classificação nas semifinais do Campeonato Carioca. Tivemos aí um empate entre Flamengo e Fluminense pelo placar de 0-0, jogo marcado mais pelo equilíbrio tático de ambas as equipes. E para finalizarmos, vamos falar aqui do confronto que está acontecendo simultaneamente ao Conect Sport, Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Destacando aqui para vocês brevemente que o Vasco da Gama é o terceiro colocado da competição com 13 pontos, já o Sampaio Corrêa ocupa a sexta colocação com 12 pontos. A provar a escalação do Sampaio Corrêa para essa partida deve ter com Zé Carlos, Lucas, Daniel Churran, Guilherme Pablo e Alexandre, Pernão, Max, Otávio e Elias. Já o Vasco da Gama tem uma dúvida no ataque, mas a provável escalação do time é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Paiê, Alex Teixeira e Verrete, para vocês que nos acompanham então
no Conect Sport. Quarta-feira a gente vai trazer um pós-jogo completo dessa partida entre Sampaio Corrêa e Vasco da Gama para vocês que nos acompanham aqui no Conect Sport. Bom, mas vamos seguir aqui o nosso programa. A gente ainda tem muito assunto para trazer para quem nos acompanha na edição dessa segunda-feira e vamos trazer aqui neste momento o nosso giro de notícias do esporte, bloco 1, trazendo muita notícia pertinente para quem nos acompanha do mundo do esporte. Bom, e vamos começar aqui destacando para vocês que se dentro de campo tivemos vários clássicos aí pelos campeonatos estaduais pelo Brasil, infelizmente fora dele foram marcados aí por algumas confusões e vamos começar falando de uma confusão que aconteceu em Minas Gerais entre torcedores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o confronto entre organizadas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro na região da Venda Nova, em Belo Horizonte. Os grupos rivais se enfrentaram na manhã deste domingo, horas antes do clássico entre os dois times, marcado para as 4 horas da tarde no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Nas imagens é possível ver que os grupos usam barras de ferro, pedras e fogos de artifício no confronto que ocorreu na Avenida Dr. Álvaro Camargos, no bairro São João Batista, na zona norte da capital mineira. Cerca de 100 pessoas se envolveram na briga generalizada. De acordo com a Polícia Militar, o confronto teve início por volta das 10 horas da manhã em um local frequentado por torcedores do Cruzeiro. 6 pessoas se feriram e foram encaminhadas inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA, da região de Venda Nova e ao Hospital Risoleta Neves. A Polícia Civil informou que acompanha o caso junto com a Polícia Militar e, segundo o Tenente-Coronel Luiz Vitor, ao todo, 48 torcedores do Cruzeiro foram detidos para averiguar a situação na delegacia. E agora vamos falar de vôlei. O Osasco conquistou a Copa do Brasil Feminina de Vôlei pela 4ª vez na história e se igualou ao Rio de Janeiro como os maiores campeões da competição. O time da Grande São Paulo venceu o SESI Bauru por 3-1 na final disputada na noite deste sábado no Centro Multiuso em São José, na região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina. Os parciais foram por 27-25, 16-25, 27-25 e 26-24. No surf, o Brasil obteve 2 terceiros lugares em Pipeline, a primeira etapa do circuito mundial da WSL. Depois de vencerem suas respectivas baterias nas quartas de finais, Ítalo Ferreira e Ian Gouveia pararam nas semifinais. O algoz de Ítalo foi o havaiano Byron Manamia, que ficou com o título. Já Ian foi eliminado pelo italiano Leonardo Fioravanti. E em bateria com direito à prancha quebrada no feminino, Tyler Rich foi a campeã ao superar Kathleen Simmers na final. E agora vamos falar do caso Edinaldo Rodrigues. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, manifestaram-se pela homologação de acordo que reconhece a legitimidade da eleição da CBF ocorrida em 2022, que colocou Edinaldo Rodrigues na presidência da entidade. Em janeiro, a CBF levou ao Supremo Tribunal Federal um acordo assinado por 5 dirigentes e pela Federação Mineira de Futebol para reconhecer a legitimidade de Edinaldo Rodrigues no poder. O documento encerra aí uma disputa judicial que culminou em dezembro de 2023 no afastamento de Edinaldo Rodrigues. A fala aí do procurador disse da seguinte maneira: diante das exposições fáticas das peças recentes apresentadas aos autos do o Ministério Público Federal, não vê razões para se opor à homologação de acordo submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, diz o trecho manifestado do Procurador-Geral Paulo Gonet, assinada no dia 6 de fevereiro, fecha aspas. E agora vamos falar de uma homenagem bacana a Ayrton Senna, que será homenageado pela Automotive Hall of Fame dos Estados Unidos, em cerimônia que será programada para o dia 25 de setembro deste ano em Detroit. O anúncio foi feito nesta semana em um evento exclusivo para convidados no Royal Poinciana Golf Club, em Nápoles, na Flórida. De acordo com a organização do evento, Ayrton Senna é celebrado como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, com 3 títulos mundiais, 41 vitórias, 80 pódios e 65 pole positions, conhecido por sua habilidade extraordinária, sede por conquistas e comprometimento com a segurança às atitudes de Senna que levaram aos avanços significativos com padrões de segurança do automobilismo. Além de ser exaltado no ambiente de corridas, o piloto continua sendo uma fonte de inspiração para milhares de pessoas ao redor do mundo. E para finalizarmos o primeiro bloco do
do Notícias do Esporte, assim como nós iniciamos falando aí de uma treta, de uma briga generalizada entre torcedores do Cruzeiro e torcedores do Atlético Mineiro, teve outra briga generalizada em Fortaleza, dessa vez entre torcedores do Fortaleza e do Ceará, que promoveram uma briga generalizada no começo da tarde deste sábado nos arredores do Estádio Castelão, na capital cearense. O confronto teve pedras, rojões atirados de ambos os lados e acabou complicando bastante o início da chegada do público. A polícia interveio na confusão e prendeu aproximadamente cerca de 60 pessoas para vocês que nos acompanham. Bom, então este foi o nosso giro de notícias do esporte na edição desta segunda-feira. Vamos seguir aqui com o Conect Sport, abordando aí de campeonatos estaduais, parte 2, destacando para vocês aí campeonato mineiro, campeonato gaúcho e o campeonato paulista no Conect Sport, além do campeonato carioca. Pelo campeonato gaúcho, sexta rodada, vale frisar o empate entre Grêmio e Internacional, uma partida que aconteceu na Arena do Grêmio pelo placar de 1-1. E a vitória do Juventude diante do São José por 3-1. Pelo Campeonato Mineiro, sétima rodada, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-0 e a Tombense superou o América Mineiro por 1-0. Pelo Campeonato Carioca, nona rodada, o Boa Vista superou e empatou com a Portuguesa do Rio de Janeiro por 2-2. O Maricá empatou com o Bangu por 1-1. E Volta Redonda empatou com Nova Iguaçu por 0-0. Pelo Campeonato Paulista, oitava rodada, vale destacar a Portuguesa que venceu o Inter de Limeira por 2-0, o Mirassol empatando com o Noroeste por 1-1, Botafogo de Ribeirão Preto vencendo o Velo Clube por 1-0 e a Ponte Preta superando o Guarani por 2-0. E vamos falar do clássico Grenal, o primeiro Grenal do ano, terminou empatado por 1-1. Após um primeiro tempo disputado, marcado por expulsão do auxiliar do Internacional, Roberto Ribas, que levou o Roger Machado expulso junto pela questão do regulamento do Campeonato Gaúcho, a partida melhorou na etapa final. O Grêmio teve um pênalti após revisão do VAR, de uma mão de um jogador do Inter na cobrança de falta, e Bright White bateu no meio do gol e abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo. 2 minutos depois veio a reação colorada, Alan Patrick cobrou o escanteio na cabeça de Fernando, que estufou as redes de Grando, garantindo assim a igualdade no clássico. Com o resultado, o Grêmio soma 11 pontos e lidera o grupo A, o Inter tem 14 e está em primeiro no grupo B. Já pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu essa partida contra o Cruzeiro. Hulk e Gabigol, por motivos distintos, foram os protagonistas do clássico deste domingo no Mineirão, que teve aí um público de 60 mil pessoas. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 2-0 em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Aos 27 minutos da etapa inicial, Gabigol, Gabriel Barbosa, foi expulso após acertar uma cotovelada do rosto de Lianco. Hulk, aos 9 minutos e aos 41 minutos do segundo tempo, fez os 2 gols da vitória atleticana. Ele chega a 9 gols marcados aí com a camisa do Atlético contra o Cruzeiro. Mesmo perdendo, o Cruzeiro está garantido nas semifinais do Campeonato Mineiro e com a vitória, o Galo precisa de mais uma vitória na competição para chegar à próxima fase do Campeonato Mineiro. E destacando aqui para encerrarmos o Campeonato Paulista, Ponte Preta venceu aí o Guarani no Derby 209 diante de 3.347 torcedores na tarde deste domingo. O majestoso Macaca venceu o Guarani por 2-0. Pela oitava rodada do Paulistão, o time de Alberto Valentim construiu o resultado com 2 gols de pênalti no primeiro tempo, um de Danilo Barcelos e outro de Jean Dias. O lado bugrino deixou o estádio revoltado com o árbitro Rafael Claus, questionando a decisão do primeiro pênalti e a expulsão do zagueiro Lucas Rafael. A Ponte volta a vencer o clássico campineiro depois de 2 empates e 2 vitórias do Guarani em 2022 e de quebra desencanta no campeonato, atuando em casa no Campeonato Paulista. Com a vitória, a Ponte emendou a terceira vitória seguida na competição e chega a 15 pontos no Paulistão, assumindo a segunda colocação do Grupo D. Já o Guarani permanece na liderança do Grupo B com 10 pontos. Então esse, para vocês que nos acompanham, foi o nosso giro aí de análise pelos campeonatos estaduais pelo Brasil. Bom, vamos seguir aqui o nosso Conect Sport, trazendo para vocês agora o futebol internacional, destacando para vocês os jogos que tivemos aí pelas principais ligas europeias. Neste final de semana, vamos começar com os resultados e depois vamos trazer algumas observações para vocês. Bom, pela Copa da Inglaterra, vale destacar o Manchester United venceu o Leicester City pelo placar de 2-1. O Luton acabou sendo derrotado para o Manchester City por 2-1, mas o jogo foi sofrido. Vale destacar o Brighton, que de virada venceu o Chelsea por 2-1. E o Plymouth, que venceu o Liverpool e garantiu a classificação histórica ao vencer aí pelo placar de 1-0. E o Aston Villa superou o Tottenham por 2-1. Pela Série A do Campeonato Italiano, 24ª rodada, a Juventus superou aí o Como por 2-1, o Empoli foi derrotado para o Milan por 2-0, a Lazio goleou o Monza na rodada por 5-1 e o Napoli empatou com a Udinese por 1-1.
Pela La Liga, 23ª rodada, o Real Madrid empatou contra o Atlético de Madrid por 1-1 e o Sevilla foi derrotado para o Barcelona por 4-1. Pela Bundesliga, 21ª rodada, o Bayern de Munique venceu aí o Werder Bremen por 3-0 e o Stuttgart superou o Wolfsburg superou o Borussia por 2-1. O Wolfsburg empatou com o Bayer Leverkusen por 0-0 e pela Ligue 1, 21ª rodada, o PSG goleou o Mônaco por 4-1. Destaque para essa partida pelo primeiro gol de Kvaratskhelia com a camisa do PSG. E pela Liga de Portugal, o Porto empatou com o Sport por 1-1, 21ª rodada da competição do Campeonato Português. E o Benfica aí venceu o Moreirense por 3-2. Destacando aqui para vocês algumas análises aí. Pela Copa da Inglaterra, o líder absoluto, o Liverpool, acabou perdendo aí para o Plymouth, a atual lanterna da segunda divisão da Premier League. Destaque que caiu na fase de 32 avos e o resultado é histórico para o Plymouth, que não vencia um gigante do futebol inglês desde o ano de 1956, uma partida que no primeiro tempo aí destacando foi de muito equilíbrio. O Plymouth abriu o placar de pênalti. Na segunda etapa, o técnico Arne Slot colocou alguns titulares, o Liverpool pressionou bastante, mas o Plymouth fez uma partida estratégica, soube se defender e garantiu a vitória aí pelo placar de 1-0. Já o Manchester City garantiu a classificação, mas foi sofrida. Se não fosse aí a entrada de alguns jogadores como o De Bruyne, que mudou o panorama da partida, com certeza o caminho do Manchester City poderia ter sido igual ao Liverpool na Copa da Inglaterra. O Manchester City sofreu, mas venceu aí de virada por 2-1. Os Citizens saíram atrás do placar, vai destacar num belo gol de fora da área aí de Donley. Na etapa final, o time de Pep Guardiola o Pep Guardiola mexeu na equipe após a derrota no primeiro tempo, colocando aí alguns titulares e com isso melhorou o desempenho da equipe do Liverpool. Vai destacar aqui o Kusanov, o zagueiro aí dos Beck, numa finalização de fora da área, a bola desviou no zagueiro e foi pro gol, garantindo assim o gol de empate. E destaque para De Bruyne, que fez aí o gol da virada, garantindo assim a classificação da equipe do Manchester City para a próxima fase da competição. E o Brighton, que também venceu de virada, eliminou aí a equipe do Chelsea. Os gols aí da partida foram de Rutter e Mitoma para o Brighton. E o Chelsea abriu o placar após uma trama ofensiva ali de Cole Palmer no cruzamento. A bola acabou resvalando ali no goleiro Verbruggen, que marcou contra. E com isso aí o Chelsea acabou sendo desclassificado da competição. Vitória do Brighton de virada, principalmente numa grande atuação no segundo tempo. Aí vale destacar também a grande atuação, por mais que foi a classificação de virada, do Manchester United. O Manchester United garantiu aí, vale destacar para vocês, a sua virada ao vencer o Leicester City por 2-1 e com gol marcado por Harry Kane. Um primeiro tempo ali, uma atuação muito questionável da equipe do Manchester, e quem abriu o placar foi aí o Leicester City com De Cordova, que fez o primeiro gol da partida. No segundo tempo, o Manchester United voltou com uma postura mais ofensiva, conseguiu marcar o gol de empate com o Zirkzee, e destaque aí que o gol da virada veio numa cobrança de falta de Bruno Fernandes e com gol marcado de Harry Maguire. Com assim, o Manchester United, mesmo com a atuação contestável nessa temporada, nesse trabalho de Rubem Amorim, consegue a classificação para a próxima fase da Copa da Inglaterra. E destaque agora para a classificação do Aston Villa. O Aston Villa conquistou uma vitória diante do Tottenham com grande tranquilidade. Vale destacar vencendo por 2-1 com gols de Ramsey e Rodgers. E vale destacar que o Tell marcou aí o gol para o Tottenham já nos acréscimos do segundo tempo. E o Aston Villa garante classificação para a próxima fase da Copa da Inglaterra. E para finalizarmos, bora falar então de La Liga. Um empate aí entre Real Madrid e Atlético de Madrid por 1-1. Julián Álvares abriu o placar para o Atlético de Madrid no primeiro tempo. A finalização do atacante argentino, essa finalização de pênalti foi a única mais efetiva ao longo do primeiro tempo. E o Atlético abrindo o placar, garantindo a vitória parcial. Porém, Mbappé empatou para o Real Madrid logo no início do segundo tempo. Vale destacar que depois o Real Madrid criou várias oportunidades em busca do gol da virada, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Oblak. Com isso, tivemos um empate entre Real e Atlético de Madrid por 1-1. E para finalizarmos, o Barcelona segue firme ali na caça do Atlético de Madrid, do Real Madrid, na busca pelo título da La Liga. A equipe catalã visitou aí o Sevilla e goleou por 4-1 com direito a gol de Rafinha. Rafinha chega ao seu 27º gol na temporada, o 17º aí na La Liga, tendo uma grande atuação e garantindo assim mais uma vitória para a equipe do Barcelona. O Sevilla, com esse resultado, fica na 13ª posição com 28 pontos e o Barcelona chega ao terceiro lugar com 48 pontos. Então, para vocês, esse foi um resumo aí do futebol internacional no Connect Sport dessa segunda-feira. Vamos seguir aqui o nosso programa, a gente ainda tem muita informação para vocês que nos acompanham, e agora chegou aquele momento de você ficar bem informado sobre o seu time de coração, seja o seu time de coração no futebol brasileiro, no futebol do exterior, porque a gente vai trazer o nosso giro de notícias do mercado da bola desta segunda-feira.
vamos começar falando do Ceará, que anunciou a contratação do meia Rômulo, de 23 anos, que pertence ao Palmeiras. Vale destacar que o vínculo do atleta com a equipe cearense é por empréstimo até o fim da atual temporada de 2025. O goleiro Renan Ribeiro, com passagens por São Paulo, Atlético Mineiro, Sporting e Al Ahly, deixa a equipe do Hartford Athletic dos Estados Unidos e está livre no mercado neste momento. O Figueirense anuncia a contratação, o retorno do atacante Wellington Nem, que estava livre no mercado após deixar o futebol do Vietnã. E o Grêmio anuncia a contratação do ponta francês Amazou, ex-Anderlecht, contrato válido até o fim da próxima temporada, até o fim de 2026. E segundo o jornal árabe, veículos de comunicação árabes, Al Nassr renova o contrato de Cristiano Ronaldo por mais um ano. E Alejandro, artilheiro do último campeonato brasileiro pela equipe do Vitória, faz exames médicos no CSKA Moscou da Rússia e o time russo pagará a multa de 5 milhões de euros ao Bragantino para acertar a contratação do atacante. O Botafogo encaminha a contratação do atacante Benjamin Rolheiser, do Benfica, por 10,5 milhões de euros. Vale destacar que o Santos também monitorava a situação do atleta. E ainda falando de Botafogo, que encaminha o empréstimo do atacante Matheus Nascimento ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O Real Madrid, agora é o assunto no mercado da bola, manifesta interesse no lateral Theo Hernandes do Milan e também monitora o zagueiro William Saliba do Arsenal. O Santos, que chegou a ter negociações com o volante Thiago Maia do Internacional, mas acabou não concretizando, volta a manifestar interesse no volante. E o Atlético Mineiro, a pedido do treinador Cuca, estuda e pode enviar uma proposta ao Palmeiras pelo atacante Rony. O Corinthians recusa uma proposta de 15 milhões de euros de um time da Inglaterra não revelado pelo meia Breno Bidon. E o Marcelinho Paraíba, ex-jogador com passagem por São Paulo, Grêmio e Seleção Brasileira, olha só essa história inusitada. Ele foi anunciado como técnico em menos de 24 horas por 2 times. É isso mesmo, eu vou explicar para você neste momento. Ele foi anunciado pelo Americano do Rio de Janeiro e pelo Nacional de Patos da Paraíba. Vale destacar, ele vai trabalhar nos 2 times. Como é que vai funcionar? Primeiro, o Marcelinho foi contratado para assumir o Nacional de Patos, onde ele terá 3 jogos no comando da equipe com o objetivo de livrar a equipe da zona do rebaixamento do Campeonato Paraibano. Logo após, depois ele assumirá a equipe do Americano para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca, que começa em maio. Para vocês que nos acompanham, ver como é que é a situação de técnicos é inusitada. Tanto treinador livre no mercado e o Marcelinho Paraíba sendo anunciado por 2 clubes aí, tanto o Nacional quanto o Americano. E desejamos aí sorte ao Marcelinho nestes trabalhos que ele vai desempenhar aí nos 2 clubes. Bom, então para vocês que nos acompanham, este então foi o nosso giro de notícias do mercado da bola. Neste momento do Connect Sport, chegou aquele momento de trazermos aí curiosidades das principais campeonatos estaduais do Brasil através do quadro Você Sabia? Bom, e hoje a gente vai começar falando do Campeonato Pernambucano, destacando para vocês o Campeonato Piauiense e do Campeonato Potiguar, trazendo curiosidades para vocês das 3 competições. Vamos começar falando do Campeonato Pernambucano, que tem 2 divisões, é realizado desde o ano de 1915, o período de disputa é de janeiro a abril, o número de clubes na primeira divisão são 10, o primeiro campeão foi o Sport Clube Flamengo no ano de 1915 e o maior campeão é o Sport Recife com 42 títulos. Curiosidades da competição é que o Santa Cruz é o único time que disputou todas as edições da história do Campeonato Pernambucano. O Náutico tem muito mais vice-campeonatos do que títulos, são 31 vices contra 32 títulos. O Ibis, o time famoso por considerar-se o pior time do mundo, tem alguns recordes no campeonato estadual. No total das suas 45 participações, ele tem um saldo negativo de 1.488 gols contra, o pior da história da competição. Ao longo de todas as suas participações, o Ibis venceu 83 jogos, empatou 91 e perdeu impressionantes 504 jogos. Alguns nomes como Birubiru, Juninho Pernambucano, Manga, Ricardo Rocha e Rivaldo são conhecidos por terem atuado na competição. E agora no Campeonato Piauiense, que tem 2 divisões, é realizado desde o ano de 1916, profissionalizado em 1963, o período de disputa é de janeiro a abril. Número de clubes na primeira divisão são 6, o primeiro campeão é o Parnaíba com
no ano de 1916, e o maior campeão é o River do Piauí, com 32 títulos. Curiosidades é que Jânio do Galo é um ilustre torcedor do River do Piauí, que sempre leva com ele um galo para acompanhar os jogos do time do coração. Embora tenha apenas 6 títulos na primeira divisão do Campeonato Piauiense, tem segunda divisão, ainda que não tenha sido disputado em 2017 e 2018, atualmente há 5 equipes na segunda divisão do Campeonato Piauiense. E agora, para finalizarmos, o Campeonato Potiguar, em 2 divisões, é realizado desde o ano de 1919. O período da disputa é de janeiro a abril. Número de clubes na primeira divisão são 8. O primeiro campeão foi o América no ano de 1919 e o maior campeão é o ABC com 56 títulos. Curiosidades da competição: o ABC de Natal é o maior campeão estadual do Brasil com 56 títulos estaduais no total. Devido à falta de registros históricos, há dúvidas sobre o verdadeiro campeão de alguns anos, especialmente da década de 20, visto que os próprios clubes se autodenominam campeões estaduais, já que alguns desses títulos não são reconhecidos pela federação. No dia 15 de abril de 1981, foi marcado o gol mais rápido da história do futebol potiguar e muitos afirmam ter sido o mais rápido do mundo. O América de Natal e o ABC decidiram o primeiro turno do estadual e a bola saiu do meio campo e foi recuada para trás e o meia do América, vendo o goleiro adiantado, chutou no meio de campo abrindo o placar. O problema é que nem a TV registrou o momento, o tempo do jogo e nem o árbitro soube prescrever. Muitos dizem ter sido 4 segundos, outros 5 e outros 7. Sem comprovações do tempo, ficou só na palavra dos presentes. E agora o Força Luz foi rebaixado em 2019, mas não disputou a segunda divisão em 2020, permanecendo assim na elite. Isso porque o regulamento permite que o clube rebaixado busque acesso na segunda divisão no mesmo ano e o Força Luz foi lá e conquistou o título. Mário Chagas, Nonato e Rodriguinho são alguns nomes conhecidos por atuarem no Campeonato Potiguar. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o as curiosidades do quadro Você Sabia desta segunda-feira. Agora no Conect Sport vamos trazer para vocês o nosso segundo bloco de notícias do esporte desta segunda-feira e vamos começar falando do sorteio dos jogos da Copa do Brasil de 2025, porque nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol sorteou os jogos da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A fase será realizada em jogo único com a equipe pior colocada no ranking da CBF jogando em casa. Diferentemente das últimas edições da Copa do Brasil, haverá disputa por pênaltis caso a partida termine em empate. Antes, o clube melhor ranqueado se classificava com o placar igual. O torneio começa a ser disputado no dia 19 de fevereiro e vamos destacar aqui para vocês alguns jogos. O CSA de Alagoas enfrenta o Atlético Goianiense, o Jequié da Bahia enfrenta o Retrô de Pernambuco, o Tonaluso da Paraíba enfrenta o Sampaio Corrêa do Maranhão, o Boa Vista do Rio de Janeiro mede força com o CSA de Alagoas, o União Rondonópolis do Mato Grosso enfrenta o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, o Barcelona de Roraima enfrenta o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, o Maitá enfrentando o Operário do Paraná, o CSE de Alagoas enfrentando o Tombense de Minas Gerais, o Pouso Alegre de Minas Gerais medindo força contra o Atlético Paranaense, o Guarani do Rio Grande do Sul enfrentando o Altos do Piauí, o Ceilândia do Distrito Federal enfrenta o Coritiba do Paraná, o Maracanã do Ceará enfrenta o Ferroviário também do Ceará, o Ganzin de Roraima enfrenta o Cuiabá do Mato Grosso, o Capital do Distrito Federal enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro, o Sergipe de Sergipe enfrenta o Ceará, o Parnaíba do Piauí enfrenta o Confiança do Sergipe, o Maringá do Paraná enfrenta o Juventude do Rio Grande do Sul, o União de Tocantins enfrenta o América de Natal, o Concórdia de Santa Catarina enfrenta a Ponte Preta, a Portuguesa de São Paulo enfrenta o Botafogo da Paraíba, o São Raimundo mede forças contra o Grêmio, o Barcelona de Ilhéus enfrenta o Atlético de Minas Gerais, o Maranhão enfrenta o Vitória da Bahia, o Santa Cruz enfrenta o Náutico de Pernambuco, o Souza da Paraíba enfrenta o Bragantino, o Oratório enfrenta a equipe do São José, o Operário enfrenta o Criciúma, destaque para Gás que enfrenta o Remo, o Cascavel medindo força contra o América Mineiro, o Votuporanguense enfrentando a Aparecidense, a Inter de Limeira enfrentando o Vila Nova e para finalizarmos aqui, o Caxias enfrenta o time do Operário de Várzea Grande e o Rio Branco enfrenta o Novo Horizontino. E destaque agora para o caso fatídico com o goleiro Kaique do Criciúma.
que relatou que foi vítima de gritos de racismo, o chamando de macaco após o empate com o Brusque pelo Campeonato Catarinense. O confronto aconteceu no estádio Augusto Bauer e, segundo a Polícia Militar, a pessoa foi identificada, presa em flagrante e conduzida à delegacia de polícia. Ele disse a seguinte declaração após a partida, abre aspas, me chamar de frangueiro, beleza, mas me chamar de macaco, não, eu não admito, tenho orgulho de ser preto, fecha aspas, disse o goleiro Kaique após deixar o gramado em Brusque. E agora vamos falar de outra notícia inusitada que aconteceu com os jogadores do Adana Demirspor da Turquia. O jogo entre Galatasaray e Adana Demirspor da Turquia, realizado neste domingo no Rams Park, foi suspenso de maneira polêmica. Após o árbitro marcar pênalti muito contestado a favor dos donos da casa, os atuais lanternas abandonaram a partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Turco. A paralisação ocorreu após a contestação da marcação de pênalti para o Galatasaray por parte dos jogadores do Adana Demirspor. A partida estava sendo vencida pelos donos da casa por 1-0 com gol marcado pelo atacante espanhol Álvaro Morata. O jogo seguiu até a metade da etapa inicial, quando os jogadores do Adana Demirspor decidiram deixar o gramado e abandonar a partida. O confronto está oficialmente suspenso. E destaque para o Super Bowl. O tricampeão consecutivo no Super Bowl se provou um feito inalcançável até para o time que faz o impossível parecer rotineiro. O Kansas City Sheffield de Patrick Mahomes chegou perto de completar a missão, mas viu a porta batida na sua cara com força pela equipe superior, o Philadelphia Eagles, que vingou a derrota sofrida na grande final há 2 anos atrás e venceu o Super Bowl por 40-22 neste domingo no Caesars Superdome em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Destacando agora notícias do tênis, porque Beatriz Haddad Maia deu adeus ao sonho do título do WTA 1000 de Doha. Logo na estreia neste domingo, a brasileira se despediu da chave de simples ao ser derrotada pela polonesa Magdalena Frech por 2-1. Bia teve uma atuação inconsistente diante da 28ª do mundo, colocada do ranking da ATP Mundial, e acabou sendo superada com as parciais de 6-4, 3-6 e 6-2 após 2 horas e 40 minutos de partida. E para finalizarmos, vamos falar da seleção brasileira Sub-20, que ficou bem perto de garantir vaga no Mundial Sub-20 ao derrotar a Colômbia por 1-0 na noite desta sexta-feira pelo sul-americano da categoria em Caracas, da Venezuela. A equipe disputa o hexagonal final do torneio, que classificará 4 seleções para a Copa do Mundo em setembro e outubro deste ano, no Chile. O gol da partida foi marcado pelo atleta Iago. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o nosso giro de notícias do esporte na edição desta segunda-feira. Bom, vamos seguir aqui o nosso Conect Sport. A gente ainda tem bastante assunto para trazermos para quem nos acompanha. E vamos começar destacando aí o jogo que teremos aí atrasado do Campeonato Paulista, jogo válido aí da primeira rodada. O São Paulo, que não disputou essa partida porque estava nos Estados Unidos em pré-temporada, enfrentará a Inter de Limeira, a partida que acontece e vai acontecer logo mais aqui, está acontecendo simultaneamente ao nosso Conect Sport. Vale destacar para vocês que nos acompanham a partida que acontece em Brasília. O São Paulo é o líder do grupo C do Paulistão com 13 pontos somados. O tricolor vem de uma derrota diante do Red Bull Bragantino por 1-0. A Inter de Limeira está na lanterna do grupo com 5 pontos e ainda busca sua primeira vitória na competição. Vai destacar que na última rodada o Leão foi derrotado para a Portuguesa por 2-0. A escalação do São Paulo deve ser de Rafael, Igor Vinícius, Sabina, Arboleda, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar Ferreirinha, Lucas Moura e Caleri. Técnico Luiz Ubeldia. Inter de Limeira deve vir a campo com André Luiz, Eduardo Carlão, Alisson Dutra e Felipe Albuquerque, Flávio Marlon, Leokovic, Albano, Alexandro e Juan, técnico Felipe Conceição. E Juan. Vai destacar que o técnico é o Felipe Conceição. A arbitragem da partida é de Fabiano Monteiro dos Santos, assistentes Evandro de Melo Lima e Ricardo Pavanelli Lanuto. E Rodrigo Guarizo Ferreira Amaral estará no VAR dessa partida. No nosso próximo Conect Sport a gente vai destacar tudo para vocês dessa partida entre São Paulo e Inter de Limeira aqui no nosso Conect Sport. De um lado, São Paulo, que tenta a reabilitação após a derrota para o Bragantino, e a Inter de Limeira tentando buscar sua primeira vitória na competição. Acredito que o São Paulo tem mais time, tem um coletivo mais eficiente e entra como favorito para essa partida, mas é um jogo muito equilibrado aí de São Paulo e Inter de Limeira para vocês que nos acompanham. Bom, e vamos agora falarmos aqui sobre os playoffs da Champions League, que começa amanhã, duelos decisivos da competição europeia, que a gente vai destacar aqui para vocês, onde teremos o início aí com o Stade Betroise enfrentando aí o PSG na França, o Sporting recebendo em Portugal aí a equipe do Borussia Dortmund, a Juventus medindo forças
contra o PSV da Holanda. O Manchester City, um grande jogo dos playoffs, enfrenta aí o Real Madrid. O Clube Bruges enfrenta a Atalanta e destaque para o Celtic, que enfrenta o Bayern de Munique. O Mônaco mede forças contra o Benfica e o Feyenoord enfrenta aí a equipe do Milan. Destacando aqui para vocês alguns jogos aqui em primeira mão. Vamos começar com Atalanta e Bruges. O Bruges terminou aí como o último colocado na 24ª colocação dos playoffs e garantiu classificação na próxima fase, mesmo sendo derrotado na última rodada contra o Manchester City por 3-1. A equipe vem com o pior ataque entre as equipes que avançaram. Já a Atalanta, por sua vez, fez uma campanha equilibrada, destacando aí, garantiu sua classificação. Os italianos terminaram na 9ª posição, um atrás do Aston Villa, o último clube que se classificou de maneira direta. Acredito que pelo conjunto de jogo, a Atalanta tem um time mais eficiente. Essa equipe do Gasperini tem um ataque muito eficiente. Tem a grande fase do Ederson também, que está vivendo. O Lookman está vivendo uma grande fase, o Ederson comandando o meio de campo da Atalanta. O Lookman no sistema ofensivo, e tem outros destaques individuais. Eu acho que a Atalanta ela tem um coletivo mais sólido do que o Bruges, e neste momento ele está como favorito para esse jogo. E agora vamos falar do Bayern, porque os bávaros conseguiram 5 vitórias na fase de liga e mostraram um grande poder ofensivo, mas 3 derrotas deixaram a equipe na 12ª colocação. E por outro lado, vale destacar o Celtic, que chega ao confronto após ter fechado a primeira fase na 21ª colocação, buscando a classificação para as oitavas de final após 12 anos. Para o Celtic na temporada, o objetivo principal da equipe neste momento é a classificação para a próxima fase da Champions, já que no campeonato escocês a equipe comandada por Brendan Rodgers já está aí encaminhando o título na primeira posição, Rangers na 2ª posição. A equipe do Celtic tem uma vantagem de mais de 12 pontos e já está praticamente encaminhando o título do campeonato escocês. Enfrentará um Bayern, que é um confronto muito difícil. Essa equipe de Vincent Kompany prioriza principalmente o sistema ofensivo, tem uma equipe muito sólida no sistema ofensivo, é uma equipe que faz muitos gols, tem peças importantes no meio de campo para frente, principalmente vai destacar o Harry Kane, que está fazendo mais uma temporada com a equipe do Bayern de Munique, e o Bayern entra como favorito para esse duelo, mas o Celtic na Escócia vai usar esse fator ao seu favor para tentar surpreender aí a equipe bávara, mas tem tudo para ser um grande jogo. E para falarmos agora da equipe do Real Madrid, que enfrenta o Manchester City no Etihad Stadium pelo jogo de ida dos playoffs da Champions, e destacando aqui a provável escalação aí da equipe do Manchester City, deve ter Ederson, Ortega, Matheus Nunes, Stones, Akanji, Gervagiol, Kovacic, Phil Foden, Gundogan e Bernardo Silva, Marmoush e Haaland no sistema ofensivo. Já o Real Madrid vai vir a campo com Courtois, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Asensio, Mendy, Modric, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. Vale destacar que o Manchester City e Real Madrid já se enfrentaram 12 vezes ao longo da história, conforme os dados do portal O Gol. Até aqui os Citizens levam vantagem no confronto com 4 vitórias. Os Galácticos venceram o seu oponente em 3 oportunidades. Outras 5 partidas terminaram empatadas nas últimas temporadas. Manchester City e Real Madrid têm feito grandes jogos. Se a gente analisar o coletivo de ambas as equipes poderiam ter produzido mais na primeira fase de Champions e ter garantido classificação até direta para a próxima fase, mas houve resultados aí que acabaram atrapalhando o desempenho de ambas as equipes. O Manchester City, que oscilou bastante desde do final do ano passado para o início desse ano, com a série negativa de resultados, mas oscila bastante. É uma equipe que vence 1 ou 2 partidas, mas na terceira já sai derrotada. No último final de semana pela Copa da Inglaterra, a gente viu que venceu com sofrimento. Já o Real Madrid também tem um time mais consistente, mais eficiente, está na liderança do Campeonato Espanhol. Acredito que hoje o coletivo do Real Madrid é mais forte do que o Manchester City, e se haver um candidato nessa partida a garantir classificação para as oitavas de final da Champions, neste momento eu aponto o Real Madrid. E para finalizarmos, vamos falar aqui sobre o Milan, que enfrenta a equipe do Feyenoord. A equipe do Feyenoord deve vir a campo com Ellen Hechter no gol, Niel Kopp, Bellingham, Cancho, Ismael Imolder, Hang Timber, Moussa, Carranza e Igor Paixão no sistema ofensivo. Já o Milan deve vir a campo com Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandes, Pulisic, Fofana, Reinders, Rafael Leão, João Félix e Jimenez. Feyenoord e Milan se enfrentaram em apenas 2 vezes na história, com uma vitória para cada. Destaque que o Feyenoord se apega ao grande desempenho que está vivendo na Eredivisie. Vale destacar que dos últimos 21 jogos a equipe venceu 11 e está aí nas primeiras colocações do campeonato holandês. Vale destacar que na Liga dos Campeões a equipe holandesa ficou na 19ª colocação com 4 vitórias, 1 empate e nos últimos 8 jogos disputados. O Milan também fez uma campanha parecida com o Feyenoord. Os italianos encerraram a fase inicial da Liga dos Campeões na 13ª posição, vencendo 5 dos 8 jogos que disputaram, apesar das 3 derrotas. E destacando para vocês que neste momento, se a gente analisar um contexto geral,
O Feyenoord tem um time muito eficiente, mas se compararmos aí a qualidade entre campeonato italiano e campeonato holandês, o Milan está bem superior. O Milan aposta principalmente nessa dupla de ataque, o João Félix e aí, o Jimenez já estrearam aí fazendo gols, e destaque que o Milan decide em casa e isso pode pesar ao seu favor. Então, neste momento, o Milan entra como favorito para essa partida contra o Feyenoord. Então, para vocês que nos acompanham, este foi um balanço aí de alguns jogos aí pelos playoffs da Champions League, destacando que no Connect Sport quarta-feira a gente vai trazer um pós-jogo completo para vocês dos playoffs da Champions League, que sempre terá espaço aqui no Connect Sport. Bom, mas vamos voltar aqui a falar de Campeonato Paulista no Connect Sport. Gustavo, coloca aí pra gente aí, vamos falar um pouco da oitava rodada, término da rodada, primeiro colocando os resultados. Resultados aí, como a gente mesmo frisou no decorrer do Connect Sport aí nos campeonatos estaduais, a Portuguesa venceu a Inter de Limeira por 2-0, Mirassol empatou com o Noroeste por 1-1, o Novo Horizontino acabou empatando com o Santos por 0-0, o Água Santa empatou com o Palmeiras por 1-1, Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Velo Clube por 1-0, o Bragantino superou o São Paulo por 1-0, a Ponte venceu o Derby Campineiro contra o Guarani por 2-0 e o Corinthians superou o São Bernardo por 2-0. A tabela de classificação dos grupos estão da seguinte maneira: Grupo A, o Corinthians já garantiu classificação com 3 rodadas de antecedência para a próxima fase da competição, está na liderança do Grupo A com 22 pontos, na segunda colocação vem o Mirassol com 16 pontos, Grupo B, líder Guarani com 10 pontos, segunda posição Portuguesa 9 pontos, Grupo C, o São Paulo é líder com 13 pontos, segunda colocação Novo Horizontino com 11 pontos. E no grupo D, mesmo com a derrota, o São Bernardo ainda está na liderança do grupo com 16 pontos. E na segunda colocação, a Ponte assumiu a segunda posição, saindo o Palmeiras entrando na Ponte com 15 pontos. Esse é um panorama após aí a finalização da oitava rodada do Campeonato Paulista. Bora começar falando então do Corinthians, que na Neoquímica Arena venceu o São Bernardo aí pelo placar de 2-0, gol marcado por Ángel Romero e Memphis Depay. Uma partida na qual o Corinthians começou criando um grande volume de jogo, dominando as ações do primeiro tempo e podendo até sair com a vantagem melhor, mas com isso São Bernardo adotou a postura de explorar o contra-ataque do que não veio, e o Corinthians teve mais volume de jogo. Aí, entre as principais chances da equipe alvinegra na primeira etapa, vale destacar 2 chances do Pedro Raul, uma que ele dribla o goleiro do São Bernardo, mas na conclusão da jogada ele não consegue desencilhar do defensor do São Bernardo e acaba mandando para fora, e o outro um cruzamento José Martínez, que o próprio Pedro Raul acaba acertando o cabeceio, a finalização vai na trave. O Corinthians teve mais repertório ofensivo, mas não conseguiu abrir o placar. Com isso, a partida terminou empatada pelo placar de 0-0 no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o ritmo de jogo continuou da mesma forma. O Corinthians criando boas oportunidades. Vale destacar que logo no início da segunda etapa, o Rian teve uma grande finalização, que o goleiro do São Bernardo fez uma grande defesa. Depois o Corinthians aí fez as substituições com a entrada do Garro e do Michael, que deu uma dinâmica no meio de campo a mais. O Garro já entrou participativo, atuando com a camisa 8 do Corinthians. Vale destacar que ele fez as principais infiltrações no sistema ofensivo da equipe do Corinthians. O São Bernardo tentava explorar o contra-ataque, até chegou em uma oportunidade, uma finalização na meta do goleiro Hugo Souza, mas sem tanta efetividade, sem ser perigoso na chance que teve. E já no finalzinho da partida, o Corinthians nos acréscimos garantiu, fez o primeiro gol aí no sistema ofensivo, na trama, com a cabeçada do Ángel Romero, marcando o primeiro gol da equipe do Corinthians e matando a partida no final do segundo tempo, um contra-ataque puxado pelo Ángel Romero. Ele deu assistência para o Memphis Depay, que saiu cara a cara com o goleiro do São Bernardo, conseguiu deslocar o goleiro, fazendo assim o segundo gol e garantindo a vitória da equipe do Corinthians. Com essa vitória, o Corinthians garante sua classificação com 3 rodadas de antecedência para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vai destacar que a campanha do Corinthians são 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota até o momento da competição, enfrentando a boa equipe do São Bernardo, que também está entre as melhores campanhas até o momento do Campeonato Paulista. Então o Corinthians não venceu qualquer adversário, venceu um adversário que faz uma boa campanha dentro da competição. Vitória importante do Corinthians aí diante do São Bernardo pelo placar de 2-0. E vamos falar agora do Palmeiras, que em Brasília enfrentou aí a equipe do Água Santa e a partida terminou empatada pelo placar de 1-1. Pode colocar os gols da partida aí pra gente, Gustavo, destacando aqui para vocês que nos acompanham. Primeiro tempo bastante movimentado, com o Palmeiras abrindo o placar nos primeiros instantes de partida no sistema ofensivo com o Flaco Lopes. No decorrer ainda do primeiro tempo, o Palmeiras passou a criar oportunidades, passou aí até o domínio da partida e teve outras oportunidades para ampliar o placar com o próprio Flaco Lopes, com Aníbal Moreno e com o Fabinho, mas o Palmeiras não conseguiu aí marcar o segundo gol, garantindo assim a vitória parcial ainda no primeiro tempo pelo placar de 1-0. Já na volta do segundo tempo, o Palmeiras sofreu o gol aí marcado pela equipe do
do Água Santa foi marcado pelo Willian no contra-ataque. O Água Santa aí, nesse gol aí para vocês, nessa trama ofensiva, marcou o gol de empate. Com isso, a partida se desenrolou no segundo tempo, com o Palmeiras partindo para cima e o Água Santa explorando o contra-ataque. O Palmeiras até chegou a colocar aí o Richard Rios, o Estevão, passou a ter mais repertório, criar oportunidades, mas sem efetividade. O Água Santa também teve uma chance de fazer o segundo gol num próprio contra-ataque puxado pelo Willian, que foi o autor do gol de empate, mas a partida terminou empatada aí pelo placar de 1-1. Água Santa, com esse resultado, deixa a zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, e o Palmeiras, esse empate não é nada favorável à equipe, que sai da zona de classificação do Campeonato Paulista neste momento. Portanto, aí no estádio Mané Garrincha, em Brasília, tivemos aí um empate entre Água Santa e Palmeiras pelo placar de 1-1. Agora vamos falar do Santos, partida que ocorreu aí no estádio Jorge Biassi, no Jorjão. O Novo Horizontino empatou com o Santos aí pelo placar de 0-0, destacando aqui para vocês que foi uma partida que foi lotado o público pagante do estádio, principalmente para prestigiar o Neymar, que atuou em 81 minutos nessa partida. Mas ele foi até articulador de algumas jogadas ofensivas do Santos, mas não teve tantas chances assim efetivas no decorrer dessa partida. Quem brilhou mesmo foi um primeiro tempo de muito equilíbrio, até a questão do clima, muito calor em Novo Horizonte, isso acabou afetando o desempenho de ambas as equipes, mas quem passou a ter os domínios do início do primeiro tempo foi a equipe do Novo Horizontino, que criou algumas alternativas ofensivas que o goleiro Gabriel Brazão acabou defendendo. Se não fosse ele, com certeza o Novo Horizontino teria abrido o placar no primeiro tempo. A principal chance aí foi numa finalização do Pablo Diego, que o goleiro Gabriel Brazão fez a defesa. Na volta do segundo tempo, o Novo Horizontino seguiu esse mesmo panorama. O Novo Horizontino criando oportunidades e o Santos se apegando muito ao Neymar para articular jogadas. O Santos até teve 2 finalizações efetivas, uma do João Schmidt, que ele bateu brigando o goleiro do Água Santa, mandando a bola para escanteio, e uma outra escapada ofensiva que o Guilherme não conseguiu fazer a finalização. O Novo Horizontino ainda criou oportunidades, no finalzinho da partida teve uma grande chance com o Pablo Diego, que o Gabriel Brazão fez a defesa, garantindo assim um empate em Novo Horizonte, entre Novo Horizontino e Santos, pelo placar de 0-0. Bom, para finalizarmos agora, vamos falar da partida entre Bragantino e São Paulo, partida que ocorreu aí no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. De um lado, o Novo Horizontino, aproveitando que estava com seus principais jogadores, enfrentou aí o São Paulo, que entrou em campo com a equipe alternativa, já avisando que está enfrentando aí a equipe da Inter de Limeira. Então, para essa partida do final de semana, o São Paulo usou um time alternativo, priorizando muito as próximas partidas com o time titular. Vale frisar para vocês que nos acompanham que foi uma partida onde o Bragantino criou uma boa oportunidade logo no início do jogo, com o Sacha batendo cruzado e o Vinicinho não conseguiu alcançar a bola, não conseguiu mandar para o gol, desperdiçando essa oportunidade. Com isso, o Bragantino propôs as ações da partida, criou oportunidades e o São Paulo explorou o contra-ataque. A principal chance do São Paulo no primeiro tempo foi numa cabeçada do André Silva no sistema ofensivo, que não ofereceu perigo ao goleiro Cleiton, e o Bragantino criando oportunidades até que conseguiu abrir o placar aí num chute de fora da área, que está passando a imagem para vocês, do volante Matheus Fernandes. O Jandrei acabou não conseguindo fazer a defesa e o Bragantino abriu o placar da partida. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Juninho Capixaba fez uma falta dura no atleta do São Paulo e foi expulso. Na volta do segundo tempo, o panorama da partida mudou. No primeiro tempo, o Bragantino criou algumas alternativas ofensivas e conseguiu fazer o seu primeiro gol. No segundo tempo, a equipe se fechou e em busca de explorar o contra-ataque, deu campo para o São Paulo, que o São Paulo até voltou a disputar no segundo tempo com alguns titulares, tentou criar algumas alternativas. Vale destacar para vocês que nos acompanham, a principal chance ofensiva do São Paulo no segundo tempo foi uma jogada aérea, uma cabeçada do Juan Tressoldi, que a bola não conseguiu atingir a meta do goleiro Cleiton. O Bragantino se fechou, buscou explorar o contra-ataque e no final da partida conseguiu assim administrar o resultado e garantir a vitória pelo placar de 1-0. Vitória importante para a equipe do Bragantino se distanciar da zona do rebaixamento. E para o São Paulo fica aquela questão do técnico Zubeldia, que poder ter usado mais a garotada da base. Vale frisar que o Rian Francisco não entrou nessa partida. Era um jogo que, pelas características do Bragantino de se defender mais no segundo tempo e as características de jogo dele, ele poderia ter sido um atleta fundamental no sistema ofensivo do São Paulo, mas a partida terminou aí vencida pelo Bragantino pelo placar de 1-0, gol marcado pelo volante Matheus Fernandes.
Bom, meus amigos, é isso aí. Passamos aí um resumo completo para vocês que nos acompanham sobre o desempenho dos 4 grandes aí do Campeonato Paulista na 8ª rodada. Antes de encerrarmos o nosso Conect Sport, Gustavo, volta aqui para mim para a gente avisar novamente sobre a vaquinha que a Júlia Del Prate está organizando para vocês que nos acompanham. A gente está frisando nos nossos últimos programas uma vaquinha que está sendo organizada pela Júlia Del Prate. Ela, como a gente mesmo frisou, ela está tendo uma grande chance da vida dela, da vida pessoal e profissional, de poder ir para os Estados Unidos para poder estudar em uma universidade americana e também atuar no futebol americano. Destacando para vocês que a Júlia Del Prate é jogadora de futebol feminino, tem passagem por Santos e Centro Olímpico, e ela está organizando essa vaquinha, coisa séria, coisa honesta. Se estamos divulgando aqui no nosso programa, é porque é algo sério e você pode ajudar, que a sua contribuição será muito benéfica para a Júlia Del Prate. A gente vai passar um vídeo para vocês, para quem está nos acompanhando agora, entender um pouco mais por que a Júlia está organizando esta vaquinha. Coloca o vídeo aí pra gente, Gustavo. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro, e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real para poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá para os Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí para conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão. E aí, galera? Bom, é isso aí, meus amigos. Como vocês mesmos viram, a viagem da Júlia até em agosto, e até lá a gente vai seguir divulgando aqui o Conect Sport, porque eu creio que a Júlia Del Prate vai conseguir alcançar o valor que ela necessita aí para essa questão de gasto, né? Toda a logística de sair do Brasil aí para os Estados Unidos tem gasto com passagem, com visto, moradia, alimentação, enfim. Então tudo isso aqui é um gasto, e por isso que a Júlia está organizando essa vaquinha, coisa séria. Se você quiser mais informações, entre ali no Instagram que está aparecendo ali na imagem, Del Prate Júlia. Lá você pode chamar a Júlia no direct, pode falar: oh, eu vi um programa Conect Sport, o Gabriel anunciando sua vaquinha. Você poderia explicar que ela vai dar total atenção para vocês. Mas se quiser, no link da bio do Instagram dela, tá lá o link da vaquinha, que você pode entrar, ser direcionado para a página e fazer sua contribuição. Pode ter certeza que você vai estar ajudando a Júlia a realizar esse sonho de maneira honesta, que eu tenho certeza que a Júlia vai conseguir realizar esse sonho. É coisa séria, e nós estamos divulgando aqui no nosso programa para dar esse apoio à Júlia Del Prate. Desejamos sorte aí para a Júlia, que já esteve aqui no Conect Sport, e tenho certeza que ela vai alcançar esse objetivo. A gente segue divulgando aqui no Conect Sport. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso programa dessa segunda-feira. Como vocês viram, programa muito informativo do mundo esportivo aqui para vocês. E eu agradeço imensamente a sua audiência, a sua interação conosco pelo YouTube, Facebook e Twitch da Conect Brasil TV. Eu sempre pondero e repito, se inscreva em nosso canal do YouTube para vocês ficarem antenados à nossa programação, com o Telejornal Tribuna Oeste, que acontece amanhã na Conect Brasil TV a partir das 2 horas da tarde. Destacando também para vocês acompanharem o Conect Sport, o programa Raiz e Tradições com Renato Pinheiro, e os outros programas que ainda vão estrear aqui em nossa grade de programação. Nos acompanhe também pelo Facebook, o nosso conteúdo que nós postamos diariamente lá no Facebook. Acompanhe o site também, conectbrasiltv.com, e se inscreva em nosso canal no Twitch. São aí diversas plataformas para vocês ficarem pertinho da Conect Brasil TV. Conect Brasil TV sempre conectada em você. Desejo a todos vocês uma boa noite, fiquem todos com Deus, e quarta-feira estamos de volta aqui na Conect Brasil TV a partir das 8 horas da noite. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.